Sorriso de Flor. São 14 horas e 44 minutos, agora no horário de Brasília. Seguimos em frente com o Justiça na Tarde. Pois bem, e como nós já anunciamos na abertura do programa, às 2 horas, que já estamos com o nosso convidado, o Dr. Francisco Dorma. O Dr. Francisco, ele é advogado, agrarista e também coordenador do portal agrolei.com. Com ele, nós vamos conversar justamente sobre essa preocupação que o país está tendo, uma preocupação mais presente nos estados da região sul do nosso país, especificamente o Rio Grande do Sul e também Santa Catarina, por conta justamente aí de uma nuvem de gafanhotos que teria partido da Argentina e que estaria nessa direção, em que pese que há quem entenda que não vai chegar, mas e se chegar? O que nós vamos perguntar, saber do nosso convidado, é se no nosso país existe alguma legislação que dê proteção aos agricultores da perda de safra provocada por ataque de pragas. Doutor Dorma, os cumprimentos ao senhor. Seja bem-vindo ao nosso Justiça na Tarde. E boa tarde, doutor Dorma. Como é que vai, Walter? Tudo bem? É uma satisfação estar participando com vocês aqui da Rádio Justiça e principalmente conversando contigo, essa referência na comunicação brasileira. Uma grande satisfação estar contigo essa tarde. Muito obrigado ao senhor. O prazer é todo nosso. Mas, doutor Dorma, existe legislação que dê amparo ao agricultor caso ele venha a sofrer perda de safra por ataque de pragas descontroladas? Walter, existe uma proteção, mas ela não é a melhor, não é o melhor dos mundos, não é a melhor proteção que nós temos. Nós temos que entender primeiro que nós estamos diante de um risco biológico. Quando a base do direito agrário, quando nós estudamos e quando nós falamos sobre o direito agrário, o que diferencia a atividade agrária das demais atividades, como a comercial, como a industrial, é o risco biológico. Diferente. Oi? Não? Desculpa, eu achei que entrou um barulho aqui, eu achei que tu tinha comentado alguma coisa. A tua ligação está um pouco baixinha. Como eu falava, então, nós temos esse risco biológico que trata a matéria agrária de forma diferenciada e nos dá algumas proteções ao produtor rural justamente por essa característica da exposição ao risco biológico. Só que, comumente, aqui no Brasil, nós pensamos no risco biológico como sendo o fator climático tão somente. Então, nós temos toda uma proteção de seguros, que é bem verdade, não é tão usada. Ao contrário de outros países, como os Estados Unidos, que tem quase 100% das suas lavouras seguradas, nós temos uma baixa incidência do seguro rural. Mas temos essa ferramenta. Agora, ela é muito mais voltada para os fatores climáticos do que as pragas, né? Então, aqui, o que eu queria comentar contigo é o seguinte. Existe um seguro rural que proteja o produtor rural em relação a esse tipo de praga? Na verdade, eu preciso dividir essa resposta em duas formas. Primeiro, o seguro rural tradicional, seguro rural aquele que o produtor rural contrata, qualquer produtor rural pode contratar, a regra é que as pragas estão excluídas da cobertura desse seguro. Inclusive, eu estou aqui com o documento aberto, Guia dos Seguros Rurais, divulgado pelo site da Agricultura, do governo, do Executivo, do Ministério da Agricultura, e aqui está expresso que são excluídas as perdas causadas por pragas e doenças. Então, eu não posso lançar mão desse tipo de ferramenta do tradicional seguro. Então, quando o produtor rural contrata um seguro, nós precisamos ver como é que é a apólice, porque variam apólices para apólices, isso tem uma variação. Agora, por exemplo, a maioria absoluta do produtor rural, ele vai contratar o crédito rural com o Banco do Brasil, que hoje é o maior operador de crédito rural no nosso país. E o Banco do Brasil, normalmente, tem como empresa paralela, como empresa braço do Banco do Brasil, a Aliança Seguros. E ela disponibiliza lá as condições gerais do seguro no seu site e também nas condições gerais do seguro está expresso que não há cobertura para doenças, ervas daninhas e pragas de qualquer tipo. Então, eu não tenho cobertura de pragas
quando eu estou falando dos seguros gerais. Agora, existe algum seguro que nos dê uma proteção em relação às pragas? Existe. É o Proagro, que não é efetivamente o seguro, é um programa do governo, esse sim, o Proagro, que está lá no Manual do Crédito Rural, ele protege o produtor rural, ele segura o produtor rural em relação às pragas. E eu estou com o Manual do Crédito Rural aberto aqui na minha frente, eu vou dizer aqui que lá no item 2 do Proagro, está expressamente constando que se aplica esse seguro do Proagro contra doenças ou pragas sem método difundido de combate, controle ou profilaxia, técnica economicamente exequíveis. Então, no caso do produtor rural que contrata o seu crédito rural através com o benefício do Proagro, é possível sim ter esta cobertura, e o Proagro ele se aplica ao pequeno e ao médio produtor rural. Então, o grande que não acessa o Proagro não tem nenhum seguro que lhe proteja. Mas é aquela história, né, doutor Thomas, que o senhor muito bem explicou. Quer dizer, a natureza, portanto, produzindo aí um acidente. Mas tem aquela história, né? Quando chove demais e destrói realmente aí uma lavoura, quer dizer, está dentro dessa questão. Agora, quando chove demais e uma barreira, uma represa rompe, e de repente a lago está rio abaixo, automaticamente existe, portanto, aí um culpado. Neste caso aí da nuvem de gafanhotos, quer dizer, no caso, as autoridades não teriam também a obrigação de garantirem a segurança contra esse tipo de ataque para não causar realmente os danos? Falando uma possibilidade de vir a acontecer. Quer dizer, não seria uma porta aberta para se ingressar na justiça e responsabilizar o Estado, porque não cuidou também da parte para evitar que isso viesse a acontecer no nosso país ou então nas nossas lavouras, doutor? Exato. Inclusive, foi exatamente nesse sentido que o Ministério da Agricultura declarou situação de emergência fitossanitária, justamente para conseguir fazer essa proteção que o Ministério da Agricultura, através da ministra Tereza Cristina, declarou agora, essa semana que passou, esta situação de emergência fitossanitária para propiciar um ataque, um enfrentamento direto e agressivo a essa praga, né? Na Argentina, nós percebemos que as autoridades constataram que a única forma de se trabalhar com essa praga, de conter essa praga, é através da aviação agrícola. Inclusive, o Sindicato da Aviação Agrícola aqui do estado do Rio Grande do Sul colocou todos os seus mais de 400 aviões à disposição do Estado brasileiro para fazer esse controle, que até então não aconteceu em território nacional, porque esta nuvem, por condições climáticas, né, esta nuvem ela acabou se deslocando para o Uruguai, porque aqui no Rio Grande do Sul o tempo virou, nós estamos com chuva e com muito frio, e isso não é um habitat bom, promissor para o gafanhoto. Então ele está se deslocando para o Uruguai, mas ele ainda segue muito próximo aqui da nossa fronteira. Então nós temos esse braço aqui do Estado, através do Ministério da Agricultura, fazendo pelo menos preparado para essa proteção. Agora, não sabemos o tamanho do controle que o Estado vai ter. Se esse preparo que nós estamos percebendo que o governo está fazendo, ele vai conseguir combater o ingresso dessa nuvem na sua totalidade ou não. Isso nós não sabemos. Agora, a verdade é que é muito complicado essa discussão no judiciário. No caso do produtor, como tu me comentou agora, como tu me questionou, se o produtor quiser discutir com o Estado a proteção, o caminho que eu vejo é um processo, uma discussão, onde é que vai se depender muito do conteúdo probatório. Agora, eu não vejo no primeiro momento, analisando por essa ótica, assim, que o Estado deva ser responsabilizado se não for eficiente no controle, a menos que se demonstrar, evidentemente, que as medidas adequadas não foram tomadas. O que, a princípio, nós estamos vendo que sim, o Brasil está tomando todas as medidas adequadas. Agora, é mais ou menos como a situação do coronavírus, né? Por mais que se prepare, que se coloque à disposição ferramentas para essa batalha, é uma luta que nós não temos
como saber como ela vai acabar. As forças da natureza têm mostrado ultimamente muita força e as nossas ferramentas nem sempre são as mais eficazes. Entendo. Eu queria avançar um pouco mais com o senhor, doutor Francisco Toma. O senhor já falou um pouco, mas aprofundar um pouco mais. Estado de emergência fitossanitário. Isso significa o quê? Né? O senhor já pontuou aí algumas questões, mas no fundo, né, o braço desse estado de emergência, o que ele alcança, no que ele protege, quais são realmente aí as suas funções e as suas missões? O estado de emergência, ele nós não podemos pensar que ele tenha um enfoque de proteção do produtor. Não é no sentido de proteção econômica do produtor, como algumas ferramentas que podem vir a surgir depois, né, que nós podemos pensar em tese aqui. A verdade, o estado de emergência fitossanitária, ele serve nesse primeiro momento para possibilitar que essa defesa seja planejada de forma mais ágil. Evidentemente, assim como nós temos visto, esse ano nós vimos vários decretos de emergência em todos os municípios do Brasil por conta do coronavírus. O que possibilita? Possibilita a contratação com dispensa de licitação, possibilita a contratação de pessoal emergencialmente através da análise curta da autoridade, né, de curto tempo da autoridade. Não é preciso fazer um planejamento muito grande. Na verdade, o enfoque desse estado de emergência é isso, é possibilitar, por exemplo, a contratação de aviões e importação de defensivos do exterior, sem a necessidade de fazer uma prévia licitação, que evidentemente iria demorar muito, e a nuvem de gafanhotos já teria comido todas as nossas lavouras fronteiriças aí nesse meio tempo. Então, esse estado de emergência tem esse intuito de deixar o país aberto a fazer atitudes emergenciais para combater o ingresso desses insetos no Brasil. Agora, depois, vamos pensar no caso de que entre essa nuvem de insetos de gafanhotos aqui no Brasil e haja, sim, o consumo de lavouras fronteiriças aqui do sul do estado, por exemplo, que essa nuvem está mais próxima da fronteira sul do estado. Depois disso, constatado esse problema, o estado pode, sim, prever ferramentas para salvaguardar o produtor rural atingido, assim como nós já tivemos uma ferramenta esse ano aqui no Rio Grande do Sul, que foi a Resolução 4802 do Banco Central, que trouxe o quê? Trouxe uma possibilidade, umas ferramentas de prorrogação de dívidas rurais pelo produtor atingido pela estiagem. Então, assim como nós criamos uma ferramenta para o produtor que sofreu com a estiagem em 2020 aqui no Rio Grande do Sul, nós podemos, caso seja necessário, criar ferramentas para o produtor que venha a ser atingido por uma praga de gafanhoto na sua lavoura. No que pede, nós já temos algumas ferramentas possíveis dentro do Manual do Crédito Rural, que já permitem a prorrogação das dívidas do produtor, seja qual for a praga, ou a doença, ou a intempérie que diminua a produção da sua lavoura. Esse assunto que nós abordamos aqui na Rádio Justiça, de alguma forma, ele já esclarece quem busca esse tipo de informação através do portal agrolei.com, doutor Paulo? Inclusive, essa semana publiquei um artigo lá no agrolei.com sobre a questão dos gafanhotos, mas algo que, se nós pudermos aproveitar esse espaço para trazer uma mensagem direta ao produtor rural que nos acompanha, esteja atento ao que está acontecendo, ao que vem acontecendo. Se essa nuvem de insetos entrar no nosso país, seja aqui no Rio Grande do Sul, seja em Santa Catarina, os estados mais propensos a que isso venha a acontecer, é importante, primeiro, produtor que tem seu contrato de financiamento, seu custeio amparado pelo Proagro, você está protegido pelo seguro Proagro. E nós estamos aqui no Sul, evidentemente, nós estamos em todo o Brasil no inverno, então as culturas que tem agora no nosso estado, elas são as culturas de inverno que são as de menor potencial econômico, porque o produtor rural, na verdade, a maior lavoura dele, a lavoura que faz o rendimento do ano, é a lavoura de verão, é a soja. Agora nós estamos com lavouras pontuais, é o trigo, é a couza. Então são lavouras que normalmente, por ser menores, estão dentro do âmbito do Pronaf, da agricultura familiar, e também dentro do Proagro. Então esse produtor está protegido. Agora,
Se o produtor que está nos acompanhando não tem contratado a garantia do Proagro, ele tem a possibilidade de, no mínimo, prorrogar suas contas através do item 2.6.9 do Manual do Crédito Rural, que lhe garante a possibilidade de fazer essa prorrogação de contas do crédito rural, seja custeio, seja investimento, no prazo que for necessário até ele se recuperar da perda eventual que venha a ser ocasionada por esses animais. Nós queremos agradecer ao senhor, doutor Francisco Dorman, pela atenção, pela gentileza com a Rádio Justiça, nos trazendo aí essas explicações tão importantes. Agradecemos muito e fica o convite para uma próxima oportunidade para que possamos avançar nesse ou em outros assuntos, sempre esclarecedores para o nosso público. Uma boa tarde para o senhor, doutor. Boa tarde, Walter. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado também ao senhor.